Eu quero falar um pouquinho de contas públicas agora e trazer um número para vocês, porque o setor público consolidado do Brasil, quando a gente fala de estados, municípios, ele registrou um déficit primário de 21,4 bilhões em agosto. E nesse caso não entram nem as estatais, né, como Petrobras, e nem os bancos como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Então, a gente tem alguns dados para mostrar para vocês aqui. O governo federal teve um déficit de 21,42 bilhões em agosto, como mencionei a vocês. Estados e municípios tiveram um saldo superavitário de 435 milhões. Se a gente olhar para as empresas estatais, elas também tiveram um saldo positivo de 469 milhões. Agora, quando a gente olha para o acumulado de 12 meses até esse mês de agosto, a gente está falando aí de um déficit de 256,33 bilhões de reais, o que equivaleria ali a mais de 2% do PIB. Como é que a gente tem que analisar esses números, o pontual e o agregado, hein, Alan Gani? Olha, o pontual é muito elevado, a gente está falando de um déficit de 21,4 bilhões de reais devido aí ao governo federal, né? Então isso inclui Tesouro Nacional, INSS e também Banco Central. No acumulado de 12 meses, 256 bilhões de reais, lembrando que isso é déficit primário, né? A gente nem está colocando aí na conta o déficit total, o déficit nominal. Esse aí está na casa mais já de 1 trilhão de reais. É muita coisa, representa quase 10% do PIB. E prova disso, dessa gastança toda, é que o endividamento subiu novamente, né? 0,2 pontos percentuais, 78,3% para 78,5% do PIB. O que já nos coloca, Evandro, num patamar muito perigoso. Por que esse Estado está se endividando? Porque ele não fecha as contas. E aí não adianta qualquer maquiagem por parte do governo federal, né? Porque, tira 40 bilhões de reais devido à calamidade do Rio Grande do Sul. Ok, contabilmente você apareceu melhor na foto, mas é dinheiro que está sendo gasto. E de onde que vem esse dinheiro que está sendo gasto? O maior endividamento perante a sociedade brasileira. Maior endividamento, evidentemente, pressiona as taxas de juros. Não à toa que as taxas de juros de títulos pré-fixados, basta olhar lá no Tesouro Direto, estão bastante elevadas. Que análise você faz, hein, Gustavo Segré? Triste, estou chorando aqui. E nós falamos na semana passada que, segundo o IPEA, ia ter uma arrecadação de 144 bilhões, superou os 200, e aí eu fiz uma oração até para que, de verdade, pela primeira vez em muitos meses, o governo aproveite essa arrecadação maior para ter um superávit. Não deu certo, a minha oração não chegou ao destinatário. Mas os números do governo federal são piores que esse, viu? Porque o déficit do governo federal foram 22,3 bilhões de déficit. Esse 21,4 tem a ver com o superávit dos municípios e estados e o superávit, ainda bem, por fim, das estatais. E quando a gente faz o comparativo, e temos que fazer o comparativo, nós devemos ver que, em termos de PIB, estamos falando de um déficit de 2,26. No ano passado eram os precatórios, a culpa era dos precatórios. Esse ano não tem tanto precatório assim como para que justifique. Mesmo assim faz parte do orçamento, você levar o ônus e o bônus quando você governa. Mas olha que dado. Quando a gente avalia a dívida pública, no governo Bolsonaro eram 586 bilhões a dívida. No governo Lula, 855. Agora, quando a gente avalia o déficit nominal, está em 9,82, está muito perto dos 10%, é um número altíssimo. Na época da pandemia, o déficit nominal expressado em reais era 1,016 trilhões e agora está em 1,111 trilhões, ou seja, está pior que a pandemia, mas eu vou mais longe. Esse número da dívida que muito perfeitamente Alan colocou, 78,5%, o próprio governo já assume que no final de 2026 vai estar perto de 81%, ou seja, não tem nenhum compromisso com redução de gastos, senão ele projetaria um valor menor ao que temos hoje, não maior ao que temos hoje. E mesmo com o PIB voando, mas está voando artificialmente, está colocando muito dinheiro na base, isso não se sustenta no tempo. Lembremos de Dilma, na época, fez alguma coisa muito parecida. Então, cuidado, porque agora, segundo o ministro Haddad, que ele continua afirmando, a quem quiser ouvir, que tem o governo um compromisso irrestrito com o arcabouço fiscal.
que estabelece que o governo no final do ano deverá ficar com um déficit de 28,8. Mas estamos com 256 de déficit, faltam 4 meses. Alguém que me conte como essa conta vai fechar. Essa conta pode fechar, Piperno? Ele estava com um cara de desafiador aqui, hein, Segré? Não, porque, na verdade, nós estamos falando em 256 bilhões de déficit no acumulado de 12 meses. Sim, exatamente. Então, aqui, ó, acumulado de 12 meses até agosto. Perfeito. Então, nesse período, entraram sim aqueles precatórios e outras despesas, né? não recorrentes. Então, essas despesas elas não vão se repetir mais esse ano. Então, a gente ainda não sabe qual vai ser o déficit ao final do ano, mas ele, obviamente, não vai chegar nem à metade disso. Por mais pessimistas que sejam as projeções, nenhuma, por exemplo, fala em 1% do PIB. Se der 1% do PIB, já dá menos de metade disso. Obviamente, o resultado de agosto ele não é bom, mas ele é um resultado menos pior do que, por exemplo, em agosto do ano passado. Esse déficit diminuiu um pouquinho. E é claro que, veja, é possível o déficit ser zerado e o endividamento em relação ao PIB ele continuar crescendo. Explico. Há um cálculo que diz que, para que o Brasil reduza essa relação dívida-PIB, seria necessário um superávit fiscal em torno de 1,5% do PIB. Isso quer dizer o seguinte, se tudo isso melhorar muito e o Brasil tiver 1% de superávit, coisa que o Brasil não consegue desde o governo Lula, por sinal, o Lula 2, mesmo assim a relação dívida-PIB ela vai ser maior. Agora, o que está acontecendo também, né? O ministro Fernando Haddad disse que não estaríamos discutindo a dificuldade de cumprimento da meta fiscal para esse ano, de déficit zero, se todas as medidas sugeridas pela Fazenda tivessem sido aprovadas. O ministro disse numa entrevista à Rádio CBN que defende muito o arcabouço fiscal porque ele é o caminho para continuar crescendo com a baixa inflação. E aí, nesse meio de trajeto, então, Zé Maria Trindade, o que aconteceu? Se a solução partia do Ministério da Fazenda e tudo isso poderia ser alcançado, quem que botou a pedra no caminho aí? Pois é o debate que sempre existiu, né, entre os tais desenvolvimentistas, os progressistas, que acham que é preciso jogar dinheiro na economia para o país crescer. Mas isso não está dando certo. Nós estamos com uma dívida de 8 trilhões, 8,8, quase 9 trilhões de reais. O orçamento da União, ou seja, tudo que se arrecada, não é o que está livre para gastar, mas o que se arrecada é de 5 trilhões e 400 bilhões. Então é quase o dobro, ou seja, se pegar a arrecadação de 2 anos e não gastar com nada, dá para pagar a dívida, ou seja, é uma situação muito complicada, muito difícil. Tá certo, muitos países têm uma dívida superior ao Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, mas aí quando entra essa relação dívida-PIB, é que mostra que o Brasil está complicado demais. Então, esse projeto Segré que deveria ser aplicado, ou seja, todos os governantes deveriam reduzir, eu não me lembro bem, mas eu acho que a proposta do Segré é 20% da dívida, né? E aí, em determinados anos, né, em determinados mandatos, a dívida estaria quitada, todo ano reduzindo 20%. Mas do jeito que está, está aumentando a dívida. Então, assim, não reclamem os que acham que o mercado é um bicho-papão. Mas o mercado está prevendo assim, o Brasil vai quebrar. O que nós estamos discutindo é quando isso vai acontecer. Se a dívida está aumentando, está sufocando, a dívida está quase 2 orçamentos, 80% do PIB. É muito isso, é muito. Então, assim, é o grande problema do Brasil. Antes era a dívida externa, que a Ana Maria vinha com aquela pastinha cobrar as contas do Brasil e tal. Agora é exatamente essa dívida. E o ministro está diante aí de um debate, ele está de um lado até correto, de que não pode entrar na gastança, mas ele está sendo vencido todos os dias pelo governo, inclusive pelo presidente Lula, que faz discursos dizendo que tem que gastar, e ele diz, inclusive, que educação e tal, não é gasto, é gasto. Investimento para quando você obtém de volta. E a obtenção de volta da educação é real, mas a longuíssimo prazo e em termos sociais, nunca em termos econômicos, né? Então, esse debate existe entre os que querem gastar e os que querem manter o rigor fiscal
E toda a história do Brasil mostra que quem manteve o rigor fiscal ganhou. Inclusive o presidente Lula, no primeiro mandato dele. O primeiro mandato foi de rigor, de superávit. Agora imagina, a oposição criticava que o governo fazia muito superávit. Disseram, inclusive aqui, houve o último debate, Serra e Lula, né? E aí, no final do debate, os dois foram se cumprimentar. Naquela época, debate era de ideia. E os adversários se cumprimentaram. Quando eles voltaram, Lula saiu com a pasta do Serra e o Serra saiu com a pasta do Lula. E o Lula foi para o governo defendendo tudo que os tucanos queriam, que era controle fiscal, rigoroso. Aí entrou o Palocci segurando tudo, quer dizer, e depois que afrouxou o cinto. Então, essa é uma luta eterna entre os que querem gastar e os que pensam no futuro. 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, tá? Nas outras plataformas seguimos. Fala, seu Segré. Eu pedi a palavra porque Piperno está certo quando menciona que a dívida vai continuar aumentando, até porque se a gente não gera superávit, mal consegue pagar os juros dessa dívida. Então vai continuar crescendo, porque tem que gerar dívida para pagar os juros da dívida. A minha proposta, não era tão abarcativa 20%. Para mim era tranquilo que se eu pegasse, sendo governador, o prefeito, o presidente, uma dívida de 78,5% do PIB, eu tenho que ir embora pelo menos com 78,4%. Isso já permitiria que tenha que pensar seriamente em obter superávit fiscal. Mas olha como as contas estão apertando, que o próprio presidente, contrariando o Piperno, ele não atualizou a base de isenção do imposto de renda. Quem recebe 2 salários mínimos vai voltar a pagar imposto de renda, Piperno. Ele não está te escutando. Olha que coisa feia. Uma proposta de campanha que está tendendo a não ir para frente. Mas eu vou mais longe. E já falei isso aqui no 3 em 1 e volto a repetir. Do jeito que está, o arcabouço fiscal não dura até o final desse governo. Vai ter que fazer outro arcabouço fiscal, porque a conta não fecha. E mesmo que seja daqui para frente superavitário, para chegar a 28,8 nos últimos 12 meses, estou falando de 28,8 bilhões de reais, que é o superávit permitido pelo arcabouço fiscal, ele tem que ter um superávit que jamais teve, nem sequer quando tinha superávit fiscal no governo Lula 1 e Lula 2. Ô Piperno, remate para a gente poder seguir. Bom, então o déficit vai caindo, ele é menor do que foi em 2023. Em relação, por exemplo, a questão de eu dizer que mesmo, eu disse o seguinte, que mesmo com um determinado nível de superávit, se o Brasil tiver mesmo que o Brasil tenha 1% de superávit, mesmo assim a relação dívida-PIB ela vai ficar maior, exatamente porque também tem essa conta de juros. E assim, o mercado, ele elege o vilão da vez. Nessas últimas semanas, ele nem falou muito sobre essa questão, nem se fala muito sobre essa questão fiscal. O vilão da vez agora é o suposto emprego muito aquecido.